Nasci aqui em Guarulhos, na Santa Casa de Guarulhos, aqui no Vila Flórida. No Vila Flórida. Foi muito gostoso e. Eu brincava de rouba-bandeira, eu jogava bola com os colegas meus, eu jogava um monte de jogos também, jogava com eles. Videogame, eu jogava também quando era moleque. Agora, relembrar o tempo das infâncias que a gente tinha mais, foi muito bom. Porque naquela época era tudo de barro, né? Agora mudou bastante. Graças a Deus mudou bastante. E agora tá asfaltado agora, graças a Deus. E a minha casa, no começo da minha casa, era de portão de madeira. Que eu lembro que era portão de madeira e meu muro também é tudo cercado de madeira. E minha rua ela é toda cheia de barro. Não tinha asfalto, não tinha nada, a gente brincava tudo no barro. Quando chovia era difícil passar lá na rua pra brincar. Tinha que brincar dentro de casa, porque a rua é tudo cheia de barro, que eu lembro naquela infância. E depois que a prefeitura veio e trouxe o asfalto, melhorou 100% pra gente. Isso que eu lembro da minha infância. Porque rua de barro, né, quando chove, virava aquela confusão, sabe? Depois que eles asfaltaram, nunca mais deu enchente nem nada, graças a Deus. Essa imagem foi muito boa, porque lembra, né, as montanhas, lembra onde você tá, lembra as matas onde você vive. Isso lembra também. Você conhece o Morro do Rio Sul? Eu vi pela televisão, mas assim, pessoalmente, eu nunca vi. Fala que fica aqui em São Paulo, né? Mas em que lugar eu não sei que fica, mas fala que fica aqui em São Paulo. É, aqui em Guarulhos, É em Guarulhos, né? em Lago Azul. No Lago Azul, né? Qualquer dia eu vou lá pra conhecer. Qualquer dia eu vou lá pra conhecer. A minha história em Guarulhos começou há 6 meses atrás, quando eu me mudei pra cá. Mas eu sou natural da Zona Sul de São Paulo, do Campo Limpo, barra Capão Redondo, ali naquela região. O que me trouxe um término de relacionamento, mais uma grande amiga que morava num bairro aqui e necessidade de procurar um outro lugar pra alugar e achei aqui. Hoje eu tô morando no Jardim Tranquilidade, perto do Teatro Padre Bento ali. Eu conheci há pouco tempo o Sesc, em Guarulhos. Eu estou conhecendo através da APA, dos passeios. Estão sendo sempre muito bons. Eu, hoje em dia, estou fazendo um curso também no Teatro Padre Bento, curso de palhaço. E, e ando por aí de bicicleta também, conhecendo os bairros. Eu gosto bastante. Eu vi no passeio pro Jardim Vermelhão, por exemplo, alguns conjuntos de predinhos assim, e logo do lado bastante falta de estrutura, falta de olhar, né, do governo para as pessoas e as iniciativas populares para preencher esse espaço. Eu vejo assim bastante similaridade nessa coletividade também que acontece nos espaços. E de diferença, assim, aqui em Guarulhos, apesar de ser do lado de São Paulo, mas as pessoas dão bom dia, assim, na rua, eu acho isso muito doido. Que lá em São Paulo é um pouco diferente. Mas é isso. Eu acho aqui menos frio. Acho que hoje tá um pezinho lá, outro cá, né, assim, acho que rola um climinha, assim, de interior. Esse postal aqui foi de quando a gente foi num passeio da APA lá pro Jardim Vermelhão. E foi muito legal, assim, o museu comunitário, né, ali, e que é um conceito de museu completamente novo, que eu não conhecia, né, um museu a céu aberto ali. E eu escolhi essa foto porque eu tirei essa foto no dia e foi uma foto que ela saiu um IP branco. E desde esse dia eu comecei a reparar em muitas ruas de Guarulhos como tem muitos IPs aqui. IP amarelo, IP roxo, IP branco. E eu achei muito lindo esse IP aqui e foi por isso que eu fiz esse postal. Resido aqui em Guarulhos desde os 2 aninhos de idade, então eu acompanhei a cidade desde muito pequena, né? Eu nasci em Itaquera, mas vim muito pequena para cá, para o bairro do Jardim Santa Cecília, que agora é Santa Clara, e desde então resido lá até os dias de hoje e nunca me mudei, né? Sempre me mantive no mesmo local. Não conhecia muitos outros bairros de Guarulhos, só depois que, quando comecei a minha vida de trabalho em empresas, que eu fui conhecer outros bairros e os arredores do bairro mesmo, de onde eu resido.
Na primeira parte da vida, na infância, eu estudei no Pastor Amaro, que fica ali perto do Jardim São Paulo, com divisa do Jardim da Mamãe. E quando eu cheguei no ensino médio e fundamental, eu estudei no Lídia Kitts Moreira, que existe até hoje, que é na rua da minha casa. Então, eu resido no início, né, dessa rua e o colégio fica no final da rua. Então, nunca tive muito problema de locomoção, né, para a escola, porque fica próximo. Então, 5 minutinhos da minha casa eu já estava no colégio. Toda a minha história, minha vivência de adolescência até o início da minha fase adulta foi em Guarulhos, então eu não conhecia muitas coisas além daqui, né? Sempre tive todas as minhas experiências, tanto em trabalho, escola, curso, sempre na cidade de Guarulhos. E só agora, na maioridade, na maturidade, que eu fui mesmo conhecer para fora da cidade, né? Eu lembro bem vagamente da minha infância, quando não tinha asfalto ainda no bairro que eu resido, né? Que eu resido até hoje, que é o Santa Clara. Era uma rua de muita terra, muita pedra, pedregulho. E eu lembro que logo que eles fizeram o asfalto, quando eles começaram realmente a asfaltar a rua de casa, muita criança reunida, né? Todo mundo na mesma idade, minha faixa etária. E aí era a época dos carrinhos de rolemã e das árvores de mamona. A gente ficava das 7 da manhã até 10 da noite brincando de rolimã, brincando com o carrinho de rolimã e das mamonas, né? Fazendo garrinha de mamona. Mas era o dia inteiro na rua por conta do asfalto novo, né? Que tudo era muita novidade pra gente. Então eu gostava muito de ficar na rua o dia inteiro, eu e toda a molecada da rua da minha casa, né? Toda a vizinhança. Hoje o que eu percebo muito, assim, que eu ouço muito também, tanto dos meus amigos daquela época, quanto dos novos amigos aqui, mesmo da região de Guarulhos, é que muitas vezes o pessoal fala que Guarulhos é uma cidade dormitório, porque a gente tem muito o trabalho fora da cidade e volta para cá para dormir, que realmente é uma realidade, né, que a gente vê que está crescendo muitas vezes, até em disparidade com a quantidade de pessoas que moram aqui. Mas o que eu tenho tentado fazer, tentado aproveitar um pouco mais, é trazer quem não é de Guarulhos para cá, trazendo até, né, para a própria instituição aqui, para o SESC, conhecer mais a nossa cidade, porque até eu mesmo, como moradora, tem muita coisa que eu não conheço, que eu não cheguei a aproveitar, não consegui ter tanto acesso à cultura de Guarulhos na minha infância, e estou começando a dar mais valor e conhecer um pouco mais agora, né, na fase adulta. Em período de férias, era o dia todo na rua. A gente quase não entrava só quando a mãe brigava mesmo para a gente entrar para dentro de casa. Mas hoje eu não vejo criança na minha rua. Estou na rua da minha casa mesmo, são pouquíssimas as crianças que eu sei que tem, né, que eu vejo, assim, porque eu conheço os pais e tudo mais, mas na rua a gente não vê. Nem empinando um pipa ou brincando com qualquer outra coisa, a gente não vê essa liberdade que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, né. Hoje é tudo muito, muito recluso, né, as crianças tudo muito presas, mas até por uma questão, né, de segurança mesmo. Acho que tudo mudou muito, né, durante esses 30 anos. Então, eu escolhi o ginásio do Tomeuzão, né, é o Pascoal Tomeu, mas conhecido como Tomeuzão, porque o primeiro show que eu fui na infância foi no show dos Mamonas Assassinas, lá. Eu acho que o pessoal gosta muito de escolher a Mamona, gosta muito de escolher coisas que representem os Mamonas, mas para mim o que marcou foi esse show, né, em 92, que eles fizeram lá. Eu lembro dele bem cheio, muito cheio, e deles caracterizados, né. Eu lembro muito do Dinho com uma peruca. Tinha muita criança nesse dia, nesse show, que hoje eu vejo muito pouco criança em shows, né? Mesmo shows abertos, livres, assim, a gente não vê muita criança, mas naquele dia tinha muita criança nesse show. E eu lembro muito vagamente, assim, lembro das músicas que todo mundo cantava. Todas as crianças sabiam, crianças, adultos, todo mundo sabia as letras, né? E eu lembro muito dessa... Hoje a gente tem uma coisa muito de
de ter um estilo para ir para tal show. Então as pessoas se vestem de acordo com aquele show. E nessa época não, tinha a galera do chinelo, tinha a galera do tênis, tinha a galera tava classuda, tinha outra pessoa de regatão, sem camiseta, e tava todo mundo em casa. A gente se sentiu realmente naquele show em casa. Tanto com eles, que deixavam a gente, né, realmente confortável para se sentir no quintal de casa, como se estivesse fazendo uma apresentação para a família deles mesmo, quanto do ambiente mesmo. A gente se sentiu muito no meio da nossa turma, né, da nossa cidade, nossa galera. E o primeiro samba também, né? Meu pai era passista de escola de samba e eu nunca tinha conhecido um samba. Mas o primeiro samba que eu fui, que foi uma apresentação de samba de roda, foi no ginásio do Tomeuzão. Então é uma coisa que marcou para mim e é algo que eu levo para sempre, né? Tanto que até hoje eu gosto muito de samba, frequento muito samba e tenho essa memória, carrego comigo. Eu sou nascido de hospital, né, no Belenzinho, né, na Zona Leste, mas sempre fui morador de Guarulhos. Durante a infância, eu morava no região do Cumbica, né, Vila Isabel, boa parte da infância, para depois passar a morar no Parque das Nações, né, Jurema, né, que já é na região do Pimentas. Dois bairros, vixe, eu até tirava foto de sentado no jumentinho, sabe, que passava os fotógrafos na rua, de terra ainda, assim, essas épocas que eu morava no Cumbica, né. Pra depois morar no Jurema e tal. Ah, essa época, a Vila Isabel, nessa época, ela era tudo rua de terra, né? Era a época que tava loteando o bairro, né? Tipo, as fazendas que existiam, um tempo mais longínquo ainda que o meu, né? Estavam sendo loteadas, né? As casas estavam começando a se assentar, né? As ruas ainda não tinham códigos, né? De letras, né? Minha mãe sempre falava, né, que a rua que eu morava chamava GG, né, para depois se chamar Sombrio, né, que fica na Vila Isabel. E ela até faz esquina com uma ladeira lá, né, que chama de Eldridge Gastroach. Acho que é até o nome, provavelmente, de alguma proprietária de terras lá na época, né. E a região da Vila Isabel, né, era tudo um fazendão mesmo, né. É o que sempre meus parentes mais velhos, né, me costumam falar, né. Para depois mudar do Jurema e... sabe, era uma vida de pomarzinho, né, colher fruta, né? Minha primeira infância, pegar abacate, manga, caldinho de cana pra fazer, essas coisas assim, né? Uma vida semi-rural, né? Pra uma vida cada vez mais urbanizada, né? Guarulhos se transformou muito. O adensamento da cidade podia, digamos, ser maior, já que se desenvolveu para as áreas periféricas, né? Região do Pimentas e tudo mais, Jurema... tudo mais, né? Ou Vermelhão, né? Que foi parte do roteiro, né? Que eu fiz semana passada. Era um caso de... assim, cresceram muito... tipo, pintou muito condomínio fechado. O pessoal teve acesso a carro, né? A crédito, né? Tipo, houve uma evolução de qualidade de vida no sentido de poder de compra, né? Mas a qualidade de vida no sentido... preservar os córregos que já eram esgoto, né, quando eu era criança já, né. Nenhum esforço foi feito, no sentido de meio ambiente, né, nenhum sentido no sentido de serviços públicos, né, ampliar a quantidade de UBS, as UBS que tinha quando eu era criança cresceu muito pouco, assim, para a população que tem Guarulhos, assim, né. Quando eu era criança, Guarulhos devia ter, sei lá, 800 mil habitantes, hoje estipulou-se quase 1.400.000, né, o resultado do censo ficou perto de 1.300.000 ainda, o que eu achei até estranho. Talvez uma diminuição de população oriunda de uma fuga da cidade, porque a qualidade de vida na cidade piorou, entendeu? Nos últimos 10 anos ela estava numa ascensão legal, só que depois a ausência de serviços públicos dificultaram a coisa, assim, né? A qualidade das viagens, né? Andar de ônibus em Guarulhos era algo ruim, piorou, sabe? As qualidades da vivência da cidade, assim, ficaram mais complicadas, assim, sabe? Parece que não se dialoga muito as soluções modernas, né, para a cidade ainda. Parece que ela está meio que uns 15 ou até 20 anos atrasada no tempo, assim, sabe? Quando houve o roteiro, né, que eu fiz com a APA, né, e conhecendo o Jardim Vermelhão, né, que eu já sabia da história do museu, já sabia meio que da história de luta do bairro, né, e fui lá conhecer, que eu não conhecia o bairro de fato, né, só via passando pelo busão, né. Que é até curioso que tem o campo de futebol e tem um terrão lá que parece que pintaram com tinta branca alguma propaganda de alguma coisa do bairro mesmo. Que é curioso, inclusive. É um lugar que o campo de futebol é a história do bairro,
A fábrica ali do lado é a história do bairro, o terreiro de Umbanda é a história do bairro, as pessoas são a história do bairro, né? Inclusive, eu tenho formação de jornalista, né? Estudei lá no interior e é uma forma de pautar jornalismo local, né? Tipo, mostrar a história das pessoas através das pessoas, né? O perfil das pessoas determina muito como acontecem as histórias que normalmente não aparecem numa mídia tradicional, né? E, enfim, eu acompanhei fotografando, né? Como um turista mesmo, né? E teve essa foto, né? Que eu tirei de 2 garotos. Eu achei muito legal que quando eu tirei essa foto, os 2 garotinhos vieram logo em seguida e perguntaram pra mim se eu ia imprimir, se eu ia tirar, se eu podia passar essa foto depois e tal. Assim, não pegaram contato, né? Mas eles estavam curiosos, assim. Eles quase seguiram até o pessoal, né? Junto lá, que tava passando pelos murais, né? Becos e tal do bairro, né? Pra ir depois, eu pensei, pô, tem essa oficina de postais, né? Se eu pego um postal e mando, sabe, correio, mando pra Suzy, né? Que coordenou essa parte do roteiro, né? Já virou um objeto justamente da exposição, né? Do Museu do Vermelhão, né? Ainda mais tendo 2, né? Fica uma pra mim, uma para o museu. Eu nasci em São Paulo. Eu moro em Guarulhos agora porque eu estava trabalhando numa farmacêutica. Eu vim em 2021 para trabalhar e agora eu sou moradora daqui, não trabalho mais na farmacêutica e virei moradora e frequentadora assídua do Sesc. Você mora onde? Que região? Eu moro aqui bem próximo, eu moro aqui na Vila Fátima. O que mais me marcou de vir ao centro, que a gente sempre morou lá próximo ao Retorno de Bom Sucesso, né? Foi eu ser tão pequena, tão jovem, assim, com 12, 11 anos, 12 anos, pegar o ônibus sozinha, porque a gente não teve mãe, né? Perdemos nossa mãe muito nova, eu tinha 5, ela tinha 6 para 7. Então a gente sempre se virou sozinhas. Então, para mim, marcou bastante vir ao centro, pegar um ônibus sozinho, chegar no centro e olhar e falar, meu Deus, onde eu tô, para onde eu vou, né? E aprender sozinha as coisas ali, eu e ela. Era bem, não tinha casas, era bastante terrenos baldios, não tinha asfalto, a gente ia para a escola, chegava na escola com o pé cheio de barro, aí tinha aqueles ferros pra gente raspar. Era completamente diferente que é hoje. Eu lembro quando asfaltou nossa rua. As crianças brincavam de carrinho de rolemã, bicicleta, né? Era uma felicidade só, nossa, aquela rua asfaltada. E hoje a gente vê que as crianças têm de tudo, né? Assim, muito, né? a gente brincava, descia aqueles morros na Dutra de papelão. A gente caía escorregando o morro com papelão. É o mesmo dela, que a gente tem pouca diferença de idade, né? E as amizades também eram a mesma e tal. E eu lembro muito, a gente andava muito de bicicleta. Nossa, era para todo quanto é lugar, não tinha medo, não tinha esse trânsito, muito carro, muita gente, entendeu? A gente ficava até 8 horas da noite, 9 horas da noite andando de bicicleta. Então, para mim, hoje eu vejo essas crianças tudo dentro de apartamento fechado, dentro de um quarto fechado, dentro do computador, dentro de um celular. Eu acho meio triste, sabe? É uma evolução, é uma coisa que é atual, é o mundo atual nosso, mas é muito triste, eu acho triste. A minha infância, hoje, né, vendo a diferença deles assim, eu achei que foi muito melhor. Eu me divertia muito. O meu bairro era tranquilo, as ruas eram tranquilas, né, mesmo não tendo asfalto. A gente ia e vinha tranquilamente. Então, eu tenho saudade desse tempo. No mesmo bairro, Oswaldo Sampaio Alves, no mesmo bairro. Muito bom, os professores muito bons, eram professores de faculdade. Eu lembro deles assim, nitidamente, sabe? Professores muito bons. Nunca vieram falar para mim, vai fazer uma faculdade, vai procurar alguma coisa que te faça feliz no que você vai fazer. Hoje não. Hoje orienta. Não está bom nisso, não é isso que te faz feliz, vamos para outra parte, vamos para outro caminho, eu te ajudo, eu estou aqui. Isso faltou para a gente, né? Eu escolhi essa imagem que foi o ponto de ônibus antigo ali no centro de Guarulhos, hoje não tem mais, né, um calçadão. E me lembrou muito a época que eu ia lá para fazer trabalhos ali na biblioteca, porque tudo a gente tinha que pesquisar, né? E escrevia naquelas folhas de almaço, porque a gente não tinha dinheiro para imprimir, pedir para imprimir o trabalho, né? Então a gente escrevia tudo manual ali. E era bem legal, eu gostava muito. Nossa, quando o professor pedia trabalho, a gente ficava tudo feliz, porque ia vir para o centro de Guarulhos. E hoje a gente vê as crianças, né, tudo tão fácil, né?
Eu tenho que fazer um trabalho, vai lá no celular, já pesquisa no Google, já sai. Então, isso aqui refletiu bastante minha infância. Perguntava para o motorista assim, passa no Sakamoto, na Servigás? Era o ponto de referência aqui perto da nossa casa. Agora, o nome que vinha, Hoje eles falam 701, 712. Isso, Não em vários existia lugares. números, era nome. Era nome. Piratininga. Acho que não, era Era. Centro Guarulhos. Não, isso, para vir para Guarulhos. E para voltar para casa? Era Piratininga isso. ou Vilani. Hum. Lembra Vilani? A gente E pegava tinha meio aquele Pimentas. Aquele outro horrível O lá. Pimentas, que era lotado. Se você pegasse Pimentas, esse era outro que Eu ia lotado. trabalhar na Penha lá, ficava um ano esperando aquele lá, Oswaldo, o quê? Não. Haroldo Veloso. Haroldo Tinha a Veloso. linha Haroldo Veloso, que nossa, é era. isso? Isso, porque os bairros cresceram, né? Hoje a gente acha lá no bairro tem banco, tem casa lotérica, tem supermercado grande, né? Onde eu moro lá hoje tem Comercial Esperança, Spani, mercado tudo. Nagumo, é Até- tudo mercado grande. Alimentos pra- Tem faculdade lá também, próximo, né? Shopping, Bom Sucesso. Pra gente sair de lá tinha que vir no shopping, né? E era na época era só o Shopping Poli. Não, pra a nossa época... Era só o Shopping Poli. Não, então, mas o primeiro foi o Center Norte. Ah, Lembra? pra ir no Ixi, foi uma shopping festa. tinha que ir no Abriu centro. o Center Norte, eu vinha lá da onde eu morava. Então, aí veio o meu, olha que grata felicidade, igual dela. Estávamos separadas, eu numa cadeira do lado de frente com ela, mas não sabia que ela escolheu. Aí veio, qual que é o seu? Qual que é o seu? Ó, o mesmo. Porque a gente compartilhou juntas as mesmas descobertas, né? A gente ia tudo no lugar, a gente ia junto. Eu levava ela porque ela tinha que estar junto, ela tinha que estar descobrindo também, né? Não só eu. Aí foi muito engraçado, né? Aí eu coloquei que são lembranças de tudo que... De um tempo, quando tudo parecia apenas novas descobertas, né? Pra gente sair aquele bairro, né? Aquele ovinho, aquela coisinha ali, e pro centro era, nossa, descoberta do... Achei o ouro, né? E a gente não só ia pro centro, como a gente ia para São Paulo, no Brás, de ônibus, sozinhas, comprar as nossas roupas, que a gente achava que lá tinha as roupas E até mais... hoje a gente vai. E até hoje a gente vai. A gente marca de ir pro Brás. Olha que tem coisas, né? Internet rolando aí, roupas e mais roupas. Papá. Não, o Brás é o local. Lá você se acaba lá. E faz muito lembrar nós, assim, de festa. Lá é a festa do caminhoneiro Sakamoto. Então, a gente, toda festa que tinha, todo ano, 25, que é o dia que ela nasceu. Ela nasceu no dia do caminhoneiro. Era muito legal. Nossa, tinha de tudo. Tinha comida, brincadeiras, né? Shows. Tem um cara que faz caricatura. Eu tenho vários anos, várias caricaturas de todos os anos. Ela tem mais porque ela mora lá ainda, né? Próximo. Eu ia direto.